Boa noite, eu sou o Luiz Henrique e eu faço parte do CR da Igreja Batista de Bom Retiro aqui em Curitiba e eu tenho dividido com vocês a experiência que eu passei no meu processo do ano passado e eu tenho falado nas duas últimas aulas sobre a negação. Então, na nossa primeira aula eu falei sobre os aspectos da negação, que todos nós negamos, e que existem três tipos de negação. Aquele tipo que a pessoa nega, porque nega. Aquele tipo que a pessoa reconhece interiormente que está negando, mas na hora de admitir exteriormente não admite. E o último tipo é um tipo de negação onde a pessoa nega de toda maneira, que ela, inclusive, cria situações para ela se localizar, para deixar de... Ela quer viver uma ilusão, achando que é aquilo de tão grande que é a negação pela qual ela está passando. Essa foi a primeira aula. Na segunda aula, nós falamos sobre a nossa percepção e a negação. E aí eu tentei trazer para a nossa reflexão que nós temos 5 sentidos e que nós precisamos nos abrir para Deus, para Ele ajudar com que a gente desenvolva o 6º sentido, que funciona como se fosse um tímpano espiritual que a gente consegue receber as instruções diretamente dEle, porque os nossos 5 sentidos são enganosos. A gente acha que consegue ver tudo, entender tudo e não consegue. E aí eu passei algumas figuras mostrando que a gente acha que aquele monte de pedra é imagem, e não é imagem nenhuma, é um monte de pedra. Hoje, então, eu vou falar que a última aula sobre o tema, eu vou falar sobre sair da negação é sair do Egito. Eu fiz um paralelo, eu sempre, depois que eu passei pelo CR, eu sempre achei que o primeiro passo é o mais difícil e que a saída dessa negação, para mim, tem a ver com o Egito, é um paralelo com Egito que o povo saiu, que os hebreus saíram do Egito. Então, sair da negação é sair do Egito. Eu vou resumir tudo, vou falar um pouco da primeira aula, da segunda aula e vou encerrar nisso daqui. A primeira pergunta que fica é a seguinte: como os hebreus foram parar no Egito? Como foi que o povo foi parar lá? Foi por meio de José. Né? Então, foi por meio de José, o 11º filho de Jacó, que passou por um processo de vida bastante doído. José, a vida de José mostra o quê? Vai percebendo se isso tem a ver com você, tá? Na sua chegada no Egito lá, que é a sua negação. Vai percebendo e vai fazendo um paralelo assim. Esqueci de avisar que, mais uma vez, eu estou apelando para a sua razão, porque a negação é extremamente emocional. Então, pelo meio da sua razão, eu quero atingir o seu coração para a gente sair da negação. Eu tenho as minhas que eu ainda estou descobrindo e procuro sair delas também, tá? Então, José fez o seguinte: José era imaturo, ele tinha sonhos e ele chegava falando para os irmãos, comparando que os sonhos dele era melhor. Ele era dedo duro, os irmãos faziam coisa errada e ele ia falar para o pai. Despertou ciúme, ele foi traído, ele manteve a relação com Deus, ele tinha vontade de fazer o certo, ele sofreu injustiça, ele sofreu esquecimento. Ele tinha as necessidades dele, por isso que ele foi parar no Egito, ele teve oportunidades, ele teve a ascensão, ele teve o perdão, ele teve o conforto, ele teve o prestígio e mais um monte de outras coisas que a gente pode falar. Então, ele foi traído, ele manteve a relação dele com Deus, ele tinha vontade de fazer o certo, porque ele fugiu da mulher de Potifar. Ele sofreu injustiça quando ele interpretou o sonho na prisão, ele foi esquecido na prisão, ele teve a oportunidade quando o copeiro se lembrou dele, né? E aí a coisa foi. A gente poderia falar muito mais sobre José, que tem um monte de aspecto interessante na vida que nós poderíamos falar aqui.
Mas o fato é esse: como foi que você chegou no Egito? Como foi que você chegou na sua negação? Essas ainda não são as nossas perguntas para reflexão, tá? Só estou te atiçando aí. As coisas mudam no Egito. Quando eles chegaram lá no Egito, ele foi preso, ele foi traído, ele foi esquecido e ele foi exaltado. E a vida no Egito era boa, tranquila, eles tinham um monte de mordomias, só que as coisas lá se mudaram. As coisas mudaram com a ascensão do novo faraó. O que aconteceu? E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse o povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. O texto está em Êxodo 1, 8 e 9. Então, quando você fica no Egito por muito tempo, na negação sua, você vai ser esquecido e as coisas vão mudar. Nós entendemos até agora que a nossa negação é para trazer segurança de alguma coisa que a gente não quer ver. Psicanaliticamente falando, ela é uma negação para eu me preservar de dor, a gente entende isso, só que o Egito não é seguro como a gente acha que é. Eu preciso sair de lá, porque senão as coisas vão mudar. Ao invés de você ser o dono da sua dor, Deus vai levantar alguém para ser o rei do seu Egito, porque Ele não quer que você fique aí. Deus não quer que você continue na negação. Ele vai levantar um outro rei para iniciar o processo de soltura do Egito. Daí o que aconteceu? Olha que legal. Novo rei, nova estratégia. Aí no concílio do faraó e dos sábios, alguém veio com a seguinte ideia: usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles sobre os maiorais mais tributos para os afligirem com as suas cargas. Opa, mas o Egito era bom, o Egito me protegia, o Egito me trazia coisas, o Egito me deu. Então eu posso negar que eu vou conseguir me livrar da traição, eu vou me livrar das dores, eu vou continuar na minha vida com Deus. Por quê? Porque Deus ama a gente acima de qualquer coisa. Ele vai continuar com a gente, mas Ele não quer que a gente fique no Egito. Tá, próximo passo, as coisas mudam no Egito. Continua a mudança. Eu repeti só o pedaço B do verso 19 ali, só para a gente entender e fazer um comparativo. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Então, quando você está no Egito, você vai ter concorrência direta. As pessoas que estão no Egito com você, fazendo com que você fique lá, elas já desconfiaram e elas já sabem que você é mais perigoso, mais poderoso, mais forte do que elas. Mas é conveniente para elas também que você fique lá, porque o imposto mais alto quem vai pagar é você. E agora a segunda parte, vamos ver. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Então fica no Egito, continua no Egito, que você vai ser obrigado, a sua negação vai obrigar você a trabalhar muito mais do que você deve trabalhar. Sua negação vai ser dura e você vai ser servo da dureza da sua negação. As coisas continuam mudando no Egito. A gente acha que é só isso que vai ficar bom, logo eu vou ser restaurado. Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. A negação é o fundo do poço. Ou é daí para fora, ou é continuar preso no Egito. De novo, eles são muitos e mais poderosos que nós. Então, isso era o moto que ficou, o lema que ficou na mente dos sábios e do faraó. Mas as coisas podem piorar.
Se você não sai da negação, as coisas podem piorar. Vamos ver o que aconteceu. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixe viver. Por quê? Filho poderia virar guerreiro, filho poderia dar dor de cabeça, a gente não quer. As mulheres acabariam sendo escravizadas, serviriam para fazer novos egípcios, e elas seriam usadas simplesmente como mais um meio de aumentar a população dos egípcios. Não oferecia, na época, tanto risco, tanto perigo, né? Com isso, até agora, a gente consegue entender que o Egito mostra algumas coisas que nós vimos na primeira aula. Então, a sua negação vai te mostrar a sua dor do Egito, a sua força no Egito, a sua permanência no Egito. Você vai ser não castigado, você vai passar por um processo de dor, de servidão, porque você está preso. Lembre-se que você chegou voluntariamente no Egito, mas depois você não saiu, você se tornou escravo. Essa que é a verdade. O Egito nos mostra que nos negamos a reconhecer os fatos. Quando você vê que você está fazendo mais força, você está pagando mais imposto, que os seus filhos meninos são tirados e assassinados, tem alguma coisa que está acontecendo errada. Tem alguma coisa, claro, muito grande que não está certa, que eu preciso entender. Mais uma pergunta só para provocar você ao pensamento. Como é que você tem lidado com a sua negação e o seu reconhecimento de que está no Egito? Segundo ponto. Admitimos em segredo para nós mesmos o que pensamos e sentimos, mas continuamos a nos defender categoricamente e negamos que tais pensamentos nos pertencem. O Egito faz isso. Depois, negamos a nossa realidade exterior, de certa maneira que criamos outra realidade ficcional. A gente vai achar que o Egito é bem legal. A gente vai achar que no Egito as coisas acontecem porque elas são assim, aí eu acho que é a vontade de Deus, aí eu acho que é a pessoa que está errada, que é a pessoa que tem que mudar. Eu vou vendo um monte de outras coisas e não vejo o que eu tenho que fazer. A negação é minha, não é do outro. Eu tenho que perceber. E é o primeiro passo que é o mais difícil, talvez seja o mais importante, porque você precisa admitir. Eu precisei admitir a minha negação e passar por cima do meu orgulho. O Egito mostra que não sabemos que não sabemos. Relembrando a primeira aula, Deus conhecia o coração de Jó e sabia da integridade de Jó. Mas Jó não sabia. O que Deus sabia sobre Jó? Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Essa é a visão de Deus sobre nós. Então Deus vê que nós estamos no Egito, Deus vê que nós estamos tentando negar, e Ele quer que a gente saia de lá. O Egito mostra que nós precisamos de um Moisés. Que nós não podemos sair da nossa negação sozinho. Aí, quando Deus chama Moisés, ele diz lá em Êxodo 3, 7, 8, até a primeira parte do verso 8. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Então, Deus está vendo o seu sofrimento. Por que você sofre? Você pode falar para os outros, intimamente você pode negar, se você for um negador profissional. Mas para mim, não, eu passei por isso, eu sei o que você sente. Eu entendo isso aí. Não precisa me dizer, eu sei o que é. Está no Egito. E tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra
a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Mais uma pergunta para você pensar, uma provocaçãozinha. Quem é o Moisés que Deus tem colocado na sua vida para ajudar você a sair do Egito? Quem é o Moisés hoje na sua vida que Deus manda para dar aquele toque? Ó, já falaram para mim isso 30 vezes, o Zezinho falou para mim isso 200 vezes. Esse é o Moisés que veio, que Deus botou ali para te ajudar. O que vai acontecer? O Moisés vai ser enviado, ele vai receber uma ordem de Deus, e ele vai ser enviado para falar com Faraó, para liberar você. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A nossa negação nos amarra. Ela pode até trazer comida, ela pode trazer abrigo, ela pode trazer, mas ela nos amarra e nos provoca dor. Essa dor incomoda o coração de Deus, porque Ele não quer que a gente sinta dor. Ele manda Moisés para te dar os toques e a gente não entende. Mas observe, procure racionalmente saber do Altíssimo se esses toques são verdadeiros. Falei na primeira aula, entre com ousadia na presença de Deus, com essa oração nos lábios, para ver o que tem acontecido. Mas o que acontece conosco? Nós amamos o Egito. A gente adora ficar no Egito. No final, lá quando no final não, depois de um tempo que o povo já tinha saído, já estava no deserto e tal, o povo entrou em contenda com Moisés e disse: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer esse lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs e nem água para beber. Lembra que você nega, porque você acha, nós achamos, que a nossa negação nos protege. E quando a gente está saindo, o caminho de volta, às vezes, ele é chato, ele é dolorido, porque eu vou começar a ver as coisas que eu não queria ver. E aí eu vou dizer o quê para o Moisés? Por que foi que você me trouxe para cá, para esse lugar que não tem fruta, não tem água, não tem nada? Mais uma coisa, nós amamos o Egito. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante de nós. Não está bom. Sair do Egito não está bom. Bem, no meio do processo de saída, você tem que olhar para trás e ver tudo que se você passava lá, não só a saudade. Era bom ter peixe no Egito? Era. Mas e os impostos altos? Imposto alto, eles cobram muito caro. O Egito cobra muito caro da nossa vida. O imposto era alto. E aí, o assassinato dos nossos filhos. A gente que fica com trabalho pesado, tijolo, barro. O que mais? Nós amamos o Egito. Só para a gente entender, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, no nosso processo de saída do Egito, nós voltamos para a negação e nos calcamos nos nossos 5 sentidos. Diante dos nossos olhos eu não consigo ver. O que é isso aí? Eu usei essa imagem na outra aula. O que é essa imagem? É um pato ou é um coelho? Se eu olhar para as pontinhas do lado direito em cima, são os bicos do pato. Se eu olhar para baixo, a perninha e parece um coelhinho. E aí?
Eu estou operando nos 5 sentidos. Para sair do Egito não dá certo assim. Eu não posso operar nos 5 sentidos para continuar minha caminhada de saída do Egito. Eu preciso dos meus companheiros, do grupo, eu preciso criar um ambiente e ter um ambiente, eu preciso reconhecer um ambiente de segurança onde as pessoas não vão me deixar sozinho, elas não vão me deixar à mercê da minha percepção distorcida, porque elas também já passaram pelo processo. Eu falei na primeira aula que nós não precisamos ter a experiência de Jó para nós entendermos as coisas e nos encontrarmos de verdade com Deus. O que o grupo faz? E agora eu vou repetir um pedacinho de novo. A oração do grupo, na nossa saída do Egito, é: eu oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam. Você está falando assim, professor, você está sendo repetitivo. Não estou sendo repetitivo. Os negadores profissionais precisam entender. Isso é mais um toque que Deus está usando na minha vida para fazer você enxergar que você não pode sozinho. E eu vou usar de novo aquele pedaço de 2 Reis, 2º livro dos Reis, onde Eliseu e o ajudante dele têm uma experiência. Ali no meio já. E então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias. Então, nós estamos saindo do Egito. Essa é a minha última fala sobre a negação. Nós estamos saindo do Egito. Eu preciso de um grupo que me acompanhe, que já tenha saído, que já esteja com os olhos do coração aberto, orando por mim. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Um dia de cada vez, um processo de cada vez, uma coisa a ser resolvida de cada vez. Nós vamos ficar ansiosos nessa nossa saída porque a gente não conhece. Negadores profissionais são ansiosos e são controladores, mas o grupo, o líder do seu grupo, o Moisés que Deus botou na sua vida para tirar você do Egito, vai ter a paciência com você. Passou por isso também. Vai pedir para Deus abrir os seus olhos para que você veja, e você vai começar a entender o mover de Deus com aquele tímpano espiritual que nós vimos na outra aula. E diante disso, nós temos uma escolha. Qual vai ser a nossa escolha? Lá em Deuteronômio 30, verso 19, parte B, e verso 20, parte A, diz assim: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Então nós já vimos na aula anterior que eu não consigo ouvir a Deus com esse ouvido, não consigo ver com esses olhos, eu preciso desenvolver o olho e o ouvido e a sensação e o toque, o sexto sentido, qualquer que seja, espiritual, que é dado só por Deus. Uma vez que Deus deu isso daí, fica fácil de nós escolhermos se queremos a vida ou a morte. No final da sua caminhada, na saída do Egito, Deus vai te dizer exatamente o que está escrito ali. Eu tirei você do Egito, e hoje eu estou te apresentando a vida e a morte. Como eu sou o seu Deus, eu que criei tudo, eu entendo como as coisas funcionam, eu estou te dando um toque: escolha a vida. Deus te deu a escolha. Escolha a vida, para que você e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor seu Deus.
ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele. Se você escolher a morte, vai acontecer o contrário daquilo ali. Mas você não vai estar sozinho. Você e seus filhos não vão viver, não vão amar o Senhor, não vão ouvir a sua voz e não vão se apegar firmemente a ele. Pode se apegar firmemente a qualquer outra coisa, menos ao Altíssimo. Então, o último passo da nossa saída do Egito, da nossa saída da negação, é a escolha entre a vida e a morte que Deus dá. Se eu escolho a vida, eu continuo um dia de cada vez. Caio, levanto, eu caio, levanto, mas um dia de cada vez, com o meu grupo, com o meu líder de grupo, com o meu padrinho, com o meu camarada que vai andar comigo mais proximamente, porque você vai descobrir mais ou menos afinidades. E eles todos estão no mesmo processo saindo do Egito. Um dá força para o outro. Vocês vão escolher a vida, como eu escolhi. Nós vamos amar o Senhor como Deus tem restaurado o meu amor por Ele. E o meu ouvido está sendo limpo a cada dia. Ele me deu um tímpano e tira toda a sujeira que me impede de ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu não quero voltar mais para o Egito. O problema é que algumas vezes, ou a maioria das vezes, eu continuo não sabendo que não sei. Eu continuo dependendo de saber o que Deus vê em mim, como o nosso verso de Jó, e depois que eu vejo tudo aquilo, eu vou falar para ele como Jó falou, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu sei quem você é. Então, quando a gente sabe que a gente não sabe, a gente desce do nosso pedestal um pouquinho e começa a ouvir mais o Altíssimo. Para a nossa reflexão, se permanecer em negação é continuar no Egito, como esse Egito tem me subornado para que eu não queira deixá-lo? Nós vimos aqui que, num determinado momento, quando eu saí do Egito, eu quero peixe, eu quero pepino, eu quero as frutas. Isso é suborno. Suborno emocional, isso é propina. A minha carne, os meus 5 sentidos, pode dar o nome que você quiser, como é para você isso. Se eu continuar em negação, eu continuo no Egito, como o Egito tem me subornado para que eu não queira deixá-lo. O que é que o Egito tem feito para mim e marcou tanto a minha vida, a ponto de querer me amarrar e querer que eu queira voltar para lá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Assim como o Egito impôs cobranças pesadas sobre os hebreus, o que a sua permanência no Egito tem cobrado de você? O que a sua permanência na negação está cobrando de você? Em troca de comida, de fruta, mas está te cobrando. O que é que o Egito está impondo? O que a sua negação tem cobrado de você? Lembra que o Egito tira os nossos filhos, o Egito nos dá trabalho pesado. Para você, como que é? E a terceira, quando você realmente decidir sair do Egito da sua negação, de quais coisas você sentiria falta? E por quê? Não, é isso aí, é verdade, o professor Luiz Henrique falou umas coisas que eu gostei, eu achei importante, não achei que ele acertou tudo, ótimo, eu também acho que eu não acertei tudo. Muitas coisas eu falei que são verdadeiras, mas você pode ainda estar negando, e beleza, é assim mesmo, o processo é esse, segue o baile. A questão é, quando você realmente decidir sair do Egito, da sua negação, de quais coisas você sentiria falta? O que você tem que fazer com isso? Por quê? O que é que te prende lá? Essa terceira pergunta está presa à pergunta número 3. Cobra algumas coisas de vocês, é propina, suborno, e cobra algumas coisas de nós, mas eu vou sentir falta de algumas coisas. Então eu fico preso
porque eu vou sentir falta de algumas coisas. No seu processo, você vai abrir mão de algumas coisas. É necessário. Mas você vai ter companhia, você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinha. Vai ter gente junto com você para te dar uma força. Então, a minha fala para hoje é isso. A minha oração continua sendo a de Paulo aos Efésios, que nós tenhamos o nosso coração iluminado, para que a gente entenda. Paulo aos Romanos, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Simples, 7 ou 8 palavras, mas precisa de muita ousadia e de muita força. Essa mesma força que a gente faz para negar, a gente precisa fazer com essa mesma força, com essa mesma intensidade, essa oração. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. E aí eu vou conseguir responder. Se permanecer em negação é continuar no Egito. Como esse Egito tem me subornado para que eu não queira deixá-lo? Assim como o Egito impôs cobranças pesadas sobre os hebreus, o que é que a sua permanência na negação tem cobrado de você? E a última, quando você realmente decidir sair do Egito da sua negação, de quais coisas você sentiria falta? Por quê? É isso. Muito obrigado mais uma vez, espero ter sido usado, espero que tenha sido importante para vocês, como foi para mim, e espero que o Altíssimo abra os nossos olhos, o nosso entendimento para as coisas dele, para que a gente entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Obrigado, até uma próxima oportunidade.